Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Coins Gravata, me chamo Carlos Colombo e é um prazer tê-los aqui. Hoje, edição Gibiteca, nós temos Os Assassinos, que é o volume 12 do Capa Preta, um quadrinho que estava muito raro, mas a Mitos decidiu reimprimir essa edição, assim como o volume 11. O 11 também estava bem raro, as pessoas na internet estavam vendendo por R$1.000, R$2.000 cada volume. Eu, felizmente, já tinha o 11, só me faltava o 12, e graças a essa bondade da Mitos, eles trouxeram novamente esse volume que faz muito tempo que estava fora de mercado. Quem sabe eles continuam essa coleção belíssima? Espero que sim, uma coleção que eu gosto bastante. Mas qual o motivo do nosso vídeo hoje? Não é para tratar desse quadrinho aqui, ele está em exibição, mas ele faz relação com o quadrinho que eu vou mostrar para vocês. Estou falando do Tex Edição Gigante número 3, pessoal. Olha que bonitão. Esse aqui é a Marca da Serpente, um quadrinho bem famoso que eu gosto bastante. A Mitos decidiu reimprimir essa coleção Tex Edição Gigante, porém em papel offset. Esse aqui é o volume 3, muito feliz mesmo. Ela foi publicada em setembro de 2025, no mesmo aniversário. Ela possui 244 páginas e um preço de capa de R$ 89,90. Eu sei que é um preço um pouquinho salgado, pessoal, mas normalmente a gente acha com 30, 40, até 50% de desconto. Então vale muito a pena. Quem não tem essa coleção, vai atrás que vocês vão gostar. E esse volume que eu tô falando aqui, pessoal, ele foi publicado pela primeira vez lá na Itália, no Tex Alvo Speciale, é o famoso Texone, em 1990. E quem são os artistas dessa obra aqui fantástica? Nós temos no roteiro o nosso querido Claudio Nisi. O Nisi eu já falei no volume 2, no volume 1, que ele também participou desses volumes. E vou falar novamente aqui para vocês um pequeno histórico desse grande artista muito importante para o mundo do Tex. O Nisi nasceu na Argélia em 1938, sendo que sua vida no mundo dos quadrinhos iniciou-se em 1960. E em 87, o Nisi se transferiu definitivamente para Sérgio Bonelli. Ele já tinha colaborado antes para Sérgio Bonelli, porém a partir dessa data foi que realmente ele ficou muito focado na Bonelli. E um ponto interessante é que em 1988 ele idealizou o nosso querido Nick Ryder, um personagem que eu gosto bastante, que a Editora 85 tem trazido. Muito obrigado, 85, por não abandonar esse personagem incrível. E na arte nós temos nosso querido Galep, pessoal, Aurélio Galepini, que é o criador gráfico do nosso Tex. O Galep nasceu na Itália em 1917, bastante tempo, hein? Infelizmente ele faleceu em 1994, então o Galep já partiu. Na sua juventude ele acabou desistindo dos estudos para focar nos desenhos. O desenho era a vida dele, principalmente o western. Ele gostava muito de desenhar western. Um dos seus primeiros trabalhos profissionais foi para desenho animado na Alemanha, bem interessante esse fato. Em 1983 ele foi registrado por um grande nome do mundo dos quadrinhos. Estou falando de Arnoldo Mondadori. E com isso, Galep fez sua estreia nos quadrinhos. Em 1940, Galep foi trabalhar com o grande editor Nerbini, sendo que inclusive ele também foi produzir roteiros. Porém ali na época da guerra sofreu muita censura esses roteiros. E nessa mesma época, o Galep reduziu o seu nome, porque é Aurélio Galepini, né? Então ele reduziu para Galep, ficou muito mais fácil para os fãs reconhecerem, para assinar também. Outro ponto interessante é que o Galep ele foi recrutado para poder servir em um forte ali em Cagliari. Felizmente a guerra acabou, o Galep sobreviveu a essa fadídica guerra, né, que sofreu muito a população mundial. E logo após a guerra, o Galep ele se dedicou exclusivamente para a pintura e o ensino, ministrando aulas em 2 colégios de Cagliari. Essa vida dele desse modo se manteve até o Nerbini chamá-lo novamente para poderem trabalhar em uma adaptação do grande personagem Pinóquio, além de alguns episódios também de Mandrake. Em 48, o Galep se mudou para Milão, onde se dedicou inteiramente a um novo projeto do Bonelli na editora Audácia, que é futuramente a editora Bonelli. E o Galep acabou desenhando o primeiro roteiro do Tex. Inicialmente as 32 tiras semanais que compunham cada Tex. Antigamente o Tex era como se fosse um talão de cheque. Vou até mostrar para vocês, eu tenho alguns aqui, poucos, mas eu tenho. Era assim, ó, antigamente, tá vendo? Então era desse modo que era feito o Tex. Nesse formatinho aqui, bem pequenininho. E graças à colaboração de alguns assistentes também, o Galep conseguiu levar a cabo a produção do Tex por 20 anos. Ou seja, a Galep desenhou por 20 anos as tirinhas do Tex. E essa fase das tirinhas acabou, graças a Deus, porque o formato hoje é muito mais bonito, muito mais interessante. Só que as histórias não são mais 32 páginas, são 110 agora.
E foi necessário chamar outros artistas para trabalhar com o Tex. O Galep não conseguia mais dar conta de tanto Tex. Iniciando assim uma nova fase do Tex, porém o Galep continua pelo menos como capista das revistas do Tex. E além do Tex, o Galep também fez outras coisas interessantes nessa época, dessas quais a gente pode citar: O Homem do Texas, da série Um Homem e uma Aventura, a quadrinização do Pinóquio que nós conversamos, e também as viagens de Gulliver. Mas o Tex era seu foco, sua paixão. Tanto é que ele continuou desenhando o Tex até seu falecimento em março de 1994. Uma coisa interessante, pessoal, esse quadrinho aqui já foi publicado no Brasil 6 vezes, ou seja, temos 6 vezes aqui no Brasil essa história fantástica. Eu tenho 5 delas, tá, pessoal? Essa é uma, eu vou mostrar as que eu tenho aqui pra vocês. A primeira foi publicada pela Globo em 1993, essa eu não tenho, mas eu tenho a segunda, que é uma republicação exatamente dessa edição, que foi publicada em 1998. Olha aqui, pessoal, da Globo. Quadrinho bonito, né? Eu provavelmente não vou atrás dessa republicação. Quem sabe, se um dia aparecer eu pego, mas acho que é improvável. E seguindo aqui, o segundo quadrinho publicado com essa história foi em 2008 pela editora Mitos, edição gigante número 21. Eu adoro essa capa é maravilhosa. Depois nós temos em 2014 o famoso Capa Preta, que é a continuação desse daqui, pessoal. Esse aqui é o volume 3, olha que bonito. Colorido, lindona, capa dura. E prosseguindo, o nosso próximo que nós temos é de 2018, que formava lombada. Esse aqui é da editora Salvati, bonitão também, né? E o último é o que eu falei agora pra vocês no comecinho, que agora é de 2025, que é esse daqui, papel offset. Papel melhor, uma qualidade melhor desse quadrinho. Então essas são as publicações da Marca da Serpente. 6 volumes publicados no Brasil. Se publicou os 6 volumes aqui já, é porque é uma história muito boa, muita gente tem que conhecer, eu acho bem interessante. Mas eu falei muito já aqui pra vocês, deixa eu passar um pequeno pano de fundo da história. Eu vou ser breve, tá, pessoal? Não vou falar muito aqui não, que eu acho que vocês têm que ler, vocês têm que aproveitar essa grande leitura. Enquanto eu vou falando da história pra vocês, eu vou mostrando a arte, que Galep é realmente fantástico. Vou mostrar aqui pra vocês, vou abrir, pra vocês verem a qualidade dessa arte do Galep. Olha que bonita essa arte, pessoal. E a história começa exatamente com esses 5 soldados. Eles estão patrulhando uma região ali do Arizona, né, atrás de bandidos. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que bonito. E eles acabam encontrando essas pedras escavadas, tá vendo? Tem a figura de 2 serpentes nessa pedra, sendo que essas figuras elas estão na entrada de uma garganta. E esses soldados eles decidem atravessar essa garganta. E no final da garganta eles encontram, no topo de uma montanha, um monastério em ruína. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Esse monastério em ruína. Aqui, ó. Esse aqui é um monastério em ruína. Então eles encontram esse monastério e falam: poxa, os bandidos devem estar lá nesse monastério. Nós temos que comunicar nosso superior para a gente conseguir se reunir e ir atrás desses bandidos. Porém, no exato momento que eles decidem retornar, eles são cercados por serpentes. Olha aqui. Tá vendo? As serpentes atacam eles. E eles acabam tendo muito trabalho com essas serpentes. E apenas um soldado consegue sobreviver, que é o velho Morrison. Ele acaba sendo picado, só que ele consegue fugir. Ele vai atrás do superior dele para tentar comunicar o que aconteceu. Olha eles sendo atacados aqui. Essa arte é lindíssima, né? Vamos pôr mais para frente. Ó, esse daqui que é o Morrison, tá, pessoal? O velho soldado Morrison. Tá desesperado porque é serpente pra todo lado. Olha ele pulando aqui, pessoal. Olha que legal isso aqui. Olha que arte fantástica. Muito, muito bom, Galep. O Morrison consegue chegar ao acampamento do seu superior. Ele conta o que aconteceu, porém ele morre logo após porque ele foi picado, pessoal. Não tinha mais o que ser feito por ele. E na cena seguinte nós temos nosso querido Tex e o Carson ouvindo o relato do que aconteceu. Olha eles aqui. Tá vendo eles aqui, pessoal? E o Tex acaba questionando, né, o comandante dos soldados, perguntando se eles seguiram o rastro do velho soldado Morrison. Ele diz que sim, porém ele explica que sem querer os soldados haviam entrado no território do Arizona sem perceber. E assim que eles chegam na entrada da garganta, eles iam atravessá-la, porém eles são surpreendidos por um grupo de rurales. O que são rurales? São soldados do México. Olha aqui, pessoal, os rurales, tá vendo? Isso aqui são os rurales. E com isso, o comandante do forte, ele pede ajuda ao Tex e ao Carson para poder ir atrás desses bandidos. Ou seja, tem que atravessar a fronteira e o Tex e Carson vão ter que se virar, vão ter que agir como civis, porque eles não podem agir como Rangers, ou seja, a mando dos Estados Unidos.
porque pode ocorrer uma crise diplomática se eles fizerem isso. E na cena seguinte, nós somos apresentados ao grande líder desses bandidos. Vou mostrar ele aqui para vocês. Lutero, tá vendo? Lutero, na verdade, ele comanda esses rurales, que não são rurales, na verdade. Eles, na verdade, eles protegem a base dos bandidos, esses falsos rurales. Qual que é o objetivo do Lutero? O Lutero está ali juntamente com o alquimista Sebastian. Eles estão tentando criar ouro. E para poder criar ouro, eles precisam de várias matérias-primas. E essas matérias-primas são adquiridas exatamente por esses bandidos. Eles ficam atacando várias minas ao redor, porém do lado dos Estados Unidos, para conseguir as matérias-primas para levar até Sebastian, que é esse alquimista que está tentando criar ouro, além da imortalidade. Então é uma história muito interessante. Eu só dei um paninho de fundo bem breve aqui para vocês ouvirem um pouquinho se vale a pena ou não para vocês adquirir esse quadrinho. A meu ver, vale muito. É uma das histórias mais fantásticas do Tex que nós temos. Recomendo bastante para vocês, meus amigos. Inclusive, quem não conhece o Tex, essa coleção edição gigante é fantástica. Eu acho que vale a pena para vocês conhecerem esse personagem. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha com os amigos também. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abraço!